Os traídos da farda. A perseguição aos militares que se opuseram ao golpe de 1964. A verdade é que o regime escondeu. Quando se fala em ditadura militar no Brasil, o que vem à cabeça da maioria? Generais engravatados no Planalto, quartéis impecáveis, cheios de ordem, hierarquia e disciplina, forças armadas marchando unidas por um mesmo ideal. Pois é, essa é a imagem oficial, a história contada pelos vencedores. Mas e se eu te dissesse que dentro das próprias forças armadas houve resistência, que centenas de militares foram perseguidos, caçados, presos, torturados e até exilados, simplesmente por dizerem não ao golpe de 1964. Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou Cid Vieira, se inscreva no canal, já deixe seu like e hoje vamos falar sobre essa parte da história que foi silenciada, porque desmonta o mito da unidade militar e revela a face mais suja da repressão, a máquina autoritária, que devora até os seus próprios filhos. Os primeiros que disseram não, nos primeiros dias após o golpe, quando a fumaça ainda não havia baixado, já havia vozes discordantes nos quartéis. O Major Haroldo Sarapau ousou questionar publicamente o manifesto militar que justificava o golpe. Resultado, sua carreira virou pó. Foram os primeiros alvos da repressão interna. Militares que acreditavam na democracia, na legalidade e pagaram um preço altíssimo por isso. A doutrina de segurança nacional. O inimigo mora ao lado. Com o golpe consolidado, os militares instituíram uma doutrina perversa, a doutrina de segurança nacional. Segundo ela, qualquer pessoa, civil ou militar, que questionasse a nova ordem era rotulada como inimigo interno. A lógica era clara e cruel. E se você não apoiasse o regime de forma irrestrita, incondicional e cega, você era uma ameaça. Militares, nacionalistas, democratas e progressistas, todos entraram na mira. A repressão não via farda, ela via fidelidade. Os tais IPMs, a caça às bruxas uniformizada. IPM, Inquérito Policial Militar. Na teoria, uma investigação disciplinar. Na prática, um instrumento de caça às bruxas. Bastava uma denúncia anônima, um boato no corredor, um discurso fora do tom. E lá vinha o IPM. Pressão psicológica, interrogatórios forjados e ameaças veladas. Ou escancaradas. Vinham cassações sumárias, sem direito à defesa. Era o regime moendo vidas e carreiras para manter o consenso à força. Cassação, exílio e o lado sombrio da farda. Ser caçado pelo regime era mais do que perder a farda. Era ser apagado da história. O capitão José Machado Lopes criticou o AI-5. Resultado, foi perseguido, precisou fugir para o Uruguai, depois para a França. Um patriota tratado como criminoso, preso e torturado no doicode por ousar divergir da linha dura. O tenente Humberto Gomes de Oliveira, suspenso no pau de arara, submetido a choques elétricos e humilhações brutais por defender a Constituição. Esses nomes e centenas de outros foram riscados dos registros oficiais, porque o regime precisava parecer coeso, mesmo que fosse a base da violência e da mentira. Os números escondidos da resistência fardada.
Segundo a Comissão Nacional da Verdade, CNV, e outros estudos históricos, mais de 6.000 militares das três forças foram punidos de alguma forma. 2.000 marinheiros foram expulsos nos primeiros meses de 1964. Cerca de 500 militares do Exército colocados na reserva sem justificativa. Mais de 100 oficiais da Aeronáutica foram perseguidos, inclusive heróis da Força Expedicionária Brasileira, da FEB. A lista dos 90. A purga na Marinha, mais de 90 oficiais da Marinha colocados em reforma compulsória, ou seja, foram transferidos para a reserva automaticamente. O crime deles, não apoiarem o golpe. Foram acusados de comunistas sem provas, sem defesa, uma geração de militares democratas simplesmente apagada. Tortura dentro dos quartéis. A tortura não foi exclusiva para civis, muito pelo contrário, ela foi sistemática e atingiu também os próprios militares. A base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, virou um centro de tortura da aeronáutica. O navio Escola Almirante Tamandaré abrigou prisões coletivas de marinheiros. O DOI-CODE operava dentro das estruturas militares, com choques, espancamentos e execuções. Sim, militares torturando militares por divergência política. Os casos mais icônicos de perseguição. Carlos Lamarca, capitão do Exército, rompeu com a instituição, se uniu à luta armada, virou símbolo da resistência e foi caçado até a morte por uma força-tarefa de 250 homens. O brigadeiro Rui Moreira Lima, herói de guerra, comandante do primeiro grupo de caça, foi expulso por não apoiar o golpe. Capitão Sérgio Miranda de Carvalho, o capitão de Maricá, ele tentou impedir aviões brasileiros de bombardearem o Palácio do Planalto. Foi preso e reformado. Almirante Cândido Aragão, defensor da legalidade, foi preso e humilhado. Foram apagados, mas não foram vencidos. Em 1979 vem a anistia, o perdão injusto. Com a anistia de 1979, muitos civis e militares perseguidos voltaram ao país, mas justiça real nunca houve. Muitos desses militares não recuperaram patentes e nem salários. Muitos morreram lutando nos tribunais contra o próprio Estado. Já os torturadores continuam soltos, celebrados por viúvas da ditadura e exaltados por políticos da extrema-direita. A herança maldita, a transição para a democracia foi pactuada, tutelada, com os militares ainda no comando dos bastidores. Nunca houve punição institucional aos responsáveis por crimes de Estado. A narrativa oficial seguiu: salvaram o Brasil do comunismo. Livros, currículos escolares e museus continuam omitindo a resistência militar. Porque admitir que houve fardados contra o golpe é desmontar a farsa da unidade militar e da salvação nacional. Homenagens que ainda faltam. Alguns nomes resistem ao esquecimento, mas à custa de muita luta. O general Jurandir Mamed, coronel José Luiz Mendes e o major Moacir Duarte, o capitão Carlos Lamarca, foram traídos pela instituição a qual serviram com honra. Foram silenciados em vida e continuam ignorados na morte. Uma verdade que ecoa no presente. Enquanto houver gente pedindo intervenção militar, enquanto houver deputado exaltando torturador em plenário, enquanto houver livro didático omitindo
a verdade. Essa história precisa ser contada, porque um regime autoritário, ele não tolera divergências, nem entre os seus. E lembrar dos traídos da farda é um ato de justiça, de memória e de resistência. Quando vemos jovens vestindo a camisa do Brasil, pedindo golpe nas ruas, precisamos lembrá-los. Nem todo fardado apoiou o golpe de 64. E muitos pagaram caro com a vida. Pagaram caro por isso. Honrar esses nomes é resgatar o verdadeiro patriotismo. Aquele que não se curva diante da tirania. E se você chegou até aqui, ajude a manter viva essa memória. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. A verdade histórica não pode continuar refém do silêncio dos quartéis, porque quem esquece a história está condenado a repeti-la. Até o próximo vídeo e tchau!